Salmo 9, verso 17. Vou estar lendo, quem encontrou pode ler comigo. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Você diz, pastor, é esse mesmo o texto? O senhor está certo? Estou certo que é esse que eu quero ler. Vou até repetir para ninguém ter dúvidas. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, louvamos a Ti pela palavra da vida, a palavra que transforma e vivifica. Fala hoje conosco mais uma vez, ensina-nos, instrui-nos e nos capacita para um serviço cada dia maior e melhor, diante do Teu trono, diante da Tua face. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para que nós possamos manter as nossas casas agradáveis, as nossas ruas e praças limpas, nós temos que nos livrar do lixo. E sabemos que todos os dias nós estamos produzindo lixo. As grandes cidades produzem milhares de toneladas de lixo. Esse fenômeno da vida moderna é tão grande que está preocupando as autoridades ambientalistas, as pessoas que trabalham com o meio ambiente, com a saúde, porque, na realidade, ninguém tem qualquer simpatia pelos lixões. É um lugar muito imundo, sujo, muito ruim. Ninguém faz visitas em lixões, mas tudo o que a gente não quer ou que a gente não pode mais usar, a gente acaba mandando para lá. Os lixões têm se tornado um grande problema para a sociedade atual. Todavia, é impossível organizar a vida, as cidades, as ruas, sem eles. Eles é um mal necessário, é um lugar deplorável, porém, é a única forma de separar o lixo da sociedade, é achar um lugar para colocar ele. O perigo, é claro, que os ambientalistas, que as autoridades estão tentando, corrigir, porque não viram isso no começo, é que muitos lixões estão perto de fontes de águas, perto de mananciais, em lugares muito comprometedores para a própria sociedade. Nós cremos que a existência do inferno é muito parecida com a existência dos lixões. É ruim, é feio, tem mau cheiro, mas é impossível evitá-la, é impossível não ter os lixões. Ou seja, é necessário. Jesus disse, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Uma vez perguntaram a Jesus, são muitos os que se salvam, Senhor? Jesus disse, porfiai, por entrar pela porta estreita. Porfiar, no pé da palavra, é quase que brigar. É quase que entrar em contenda. Porfiar. Na realidade, se usa a palavra porfiar para representar essa atitude de brigar, de discutir. Mas Jesus estava dizendo ali, é claro, de uma atitude em que você tem que se esforçar, você tem que trabalhar a fim disso. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque grande parte dessa atitude de entrar pela porta estreita depende de nós renunciarmos o nosso ego, renunciar à nossa natureza caída, ruim, perversa. Irmão, por detrás das aparências dos seres humanos, esconde às vezes naturezas
deploráveis, horríveis, de naturezas que parecem com lixão. São naturezas ruins, perversas, né? Há pessoas que pensam só coisas ruins, imaginam coisas ruins, arquitetam os planos os piores possíveis. Comparar a quem? Ao quê? Uma natureza perversa, caída, ruim, má? Comparar a lixões. Então a Bíblia diz que aqueles que praticam, que eles são incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicários, etc., etc., sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Também me perguntaram isso, quase como perguntaram para Jesus: pastor, tem muita gente vai para o inferno? Eu perguntei, disse: tem muitos que roubam? Ele disse: tem demais. Tem muita gente que mente? Mas muito para todo lado. Tem muito idólatra no mundo? Todo lugar tem, toda cidade tem. Do Japão aos Estados Unidos, a América do Sul, Latina, tem idólatras. Tem muitos feiticeiros? Tem também. Feiticeiros aqui é gente não só que faz ocultismo, mas a palavra feiticeiro aqui, sabe, também refere-se a drogas, tráficos, afinidades e uso inveterado de drogas. Sim, a palavra feitiçaria é farmaqueia, da onde vem a palavra farmácia, da onde vem a palavra drogas. Farmaqueia no original. Então, nós estamos diante de uma realidade. Eu queria falar isso mesmo no dia da celebração da ceia, porque a gente não entende, não compreende, não sabe aquilatar o valor da cruz, até entender o abismo de perdição que nós vivíamos, até entender a profundidade da nossa malignidade. Você só vai valorizar a cruz quando você confrontar e ver no espelho da sua própria alma o que você é, quem você é, o que de fato eu e você merecemos, se for levado em conta a nossa miserável justiça, que não é justiça coisa nenhuma, é trapo de imundícia. Então só a cruz, só o Calvário pode desvirar, salvar o homem do inferno. Para estabelecer um universo perfeito, Deus terá que se livrar de todo o mal moral e espiritual que existe nesse universo. Deus terá que se livrar disto. Ele está preparando um lugar perfeito para os salvos. A cidade celestial será um lugar lindo, belo, glorioso, e a Bíblia diz que este lugar tão perfeito, tão elevado, será o lar dos redimidos. Então tudo que servir de estorvo para o cumprimento do plano eterno de Deus, ele terá que ser finalmente lançado, este mal terá que ser lançado no lixão da eternidade. A Bíblia é enfática em dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ou, em outras palavras, Deus quer que o lixo seja mais do que reciclado, né? Seja feito coisa boa, se transforme em coisa boa. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Numa demonstração clara e bondosa do seu perfeito amor, Deus tomou as providências para livrar o homem do inferno. Quais foram essas providências que Deus tomou para que este monturo de lixo se transforme em algo aprazível, útil
e capaz de entrar na cidade celestial sem maculá-la, sem transformá-la em um lugar deplorável. Deus tomou as providências, e a primeira grande providência de Deus é a cruz de Cristo, a sua morte na cruz, no Calvário. Sem a cruz de Cristo não haveria qualquer chance de se escapar do inferno. Ninguém poderia escapar, não existe um plano B, só existe este plano. Por quê? Porque na cruz Deus mostrou a sua perfeita justiça. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3, 21. Porque a cruz é a grande providência para livrar o homem do inferno, porque a cruz lembra a terrível realidade do pecado. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. A cruz revela não só o pecado, não só a justiça de Deus, mas na cruz nós vemos brilhar, nós vemos estampar o imensurável amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quiser escapar do inferno precisa correr para a cruz. A cruz é o lugar do perdão, é o lugar da graça, é o lugar da aceitação, é o lugar da restauração. Não tente ficar longe da cruz, não separe os seus olhos da cruz, não se afaste da cruz. Enquanto aqui vivermos, devemos estar à sombra da cruz, debaixo desta graça maravilhosa. Só aí encontramos refrigério, só aí sabemos que de fato podemos ter a esperança da vida eterna. Fora da cruz o homem está perdido, irremediavelmente condenado à perdição. Mas Deus é muito bom, além da cruz, que é a base, que é o fundamento, que é a porta desta imensurável graça. Deus providenciou a igreja. Para escapar do inferno, Deus dá o Calvário, dá a cruz, e Deus cria, e Deus traz a igreja à existência. A igreja não salva, mas ela cumpre a missão de apresentar a salvação. Mesmo sendo imperfeita, a igreja é a única representante credenciada por Deus para falar da salvação aos homens. E quando eu falo da igreja, que representa o precioso nome de Jesus, não estou falando de qualquer organização religiosa, eu não estou falando de qualquer salãozinho, de qualquer agrupamento que tem por aí não, irmãos. Pensa bem, quando eu falo assim, a igreja, eu estou falando a igreja com I maiúsculo, a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja que tem responsabilidade com a palavra, a igreja que vive aquilo que ela prega, a igreja que crê de forma correta. Quando eu falo da igreja que é uma sustentação e é uma peça, um agente de Deus para livrar o homem do inferno. Eu estou falando daquela igreja como agência do reino dos céus. Eu estou falando da igreja que crê que somente o sangue de Jesus Cristo pode purificar todo o pecado. Eu estou falando da igreja que crê que é necessário viver em santidade. Eu estou falando daquela igreja que ama a Deus, que serve a Deus, que não mede dificuldade, que não inventa desculpa, que não acha tangente, que não pega atalho, mas que está sempre dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu estou falando de uma igreja que alimenta a esperança gloriosa da vinda de Jesus Cristo e não tem outro tesouro neste mundo a não ser esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Estou falando dessa igreja. Essa igreja é um agente de Deus para livrar o homem do inferno. Se não fosse a igreja, os perdidos iriam para o inferno. Se não houvesse igreja,
Se não houvesse igreja, o inferno e os demônios estariam levando uma enorme vantagem no mundo espiritual. Mas por causa da igreja que está aqui sob a égide, sob a bandeira do Calvário, debaixo do sangue, os demônios estão levando uma enorme desvantagem todo dia, porque Deus está trabalhando através da sua igreja. Se não fosse a igreja, o inferno estava sorrindo, batendo palmas e pulando para cima, contando suas vitórias, mas por causa da igreja, tem muito demônio apavorado por aí, porque Deus está usando a igreja e vai usar até o fim para trazer a glória de Deus para este mundo. A igreja está nesta terra como agente, como elemento transformador. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Imagine se a igreja não tivesse na terra, não existisse igreja. As trevas ganhariam uma proporção enorme neste mundo, porque ela não toma, porque ela é forte, mas ela chega num limite, ela tem que parar, porque a igreja, que é luz deste mundo, está na terra, porque ela é sal da terra. Irmãos, a igreja está cumprindo uma tarefa tremenda. E que tarefa é esta? É exatamente de saquear o inferno, tomar, tirar da mão do diabo as almas dos homens. O drogado, a prostituta, o ladrão, o traficante, você tem um contato com ele e fala de Jesus para ele, mostra o amor de Deus para ele, prega com autoridade, esteja ungido para fazer isso, e você vai ver que o trabalho seu como igreja de Jesus vai saquear o inferno e vai povoar o céu. Glória a Deus. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. É aqui na igreja que os fracos são fortalecidos, que os famintos são alimentados. É aqui que os feridos são curados. É aqui que os pequenos se tornam grandes e os grandes pequenos. Quem afirma que não precisa da igreja está cometendo uma loucura. De todas as instituições criadas aqui no Brasil, uma das mais fortes, foi considerada uma das mais fortes do mundo, foi a Petrobras. Mesmo sendo uma empresa fortíssima no âmbito da economia, no âmbito de deter capitais altíssimos e gerar dividendos para os seus acionistas de uma forma grandiosa, a empresa Petrobras foi corroída pela corrupção alguns tempos atrás. Por que ela foi corroída pela corrupção danosa dos homens ímpios roubadores? Porque ela não tinha um mecanismo anti-incorrupção. E ela sofreu, ficou devendo, ficou empobrecida por um tempo, mas agora já está recuperando. Mas eu queria comparar isso com a igreja, porque a igreja é diferente da Petrobras, bem diferente. Porque a Petrobras foi muito forte, mas ficou fraca. E essa igreja começou pequenininha, fraquinha, está cada vez mais forte. A diferença é que a Petrobras não tinha um mecanismo de anticorrupção. A igreja tem um mecanismo de anticorrupção. A igreja foi dotada por Deus com o poder da renovação e da consolidação como nenhuma outra instituição da terra. Jesus, o Senhor Deus, disse para proteger a igreja, Ele disse: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Portanto, você pode ficar tranquilo que ninguém penetra nessa igreja como infiltrado, porque ele será descoberto e será expulso. Aqui entra e aceita Jesus e aceita a transformação, ou entra, será descoberto e será exposto à vergonha e à expulsão. Não sou eu que expulso ninguém daqui, eu não expulso ninguém. Mas Deus está dizendo: aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Muita gente fica preocupado: pastor, toma uma providência, o senhor não está vendo que tem coisa errada dentro da igreja? Eu não preciso tomar providência nenhuma, eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja está trabalhando para protegê-la, para guardá-la.
E tem mais uma coisa, a gente não pode precipitar em juízo, porque de repente você está pensando em uma pessoa que está até falha mesmo, às vezes até está tropeçando, mas ela não é má, ela não é perversa, ela é fraca. E estas pessoas fracas, Deus não manda embora, Deus cuida dela como ovelha ferida, sarando, restaurando e fortalecendo. E às vezes alguém que você olha e diz, mas aquele irmão diz que é crente, não é crente coisa nenhuma. De repente, Deus vai alcançá-lo amanhã ou depois, na próxima pregação, no próximo culto, e daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, ele está aqui cheio do Espírito Santo, porque Deus transformou a sua vida. Então calma, deixa Deus cuidar. Essa igreja foi dotada de um mecanismo espiritual de anticorrupção. Ela não vai corromper, não. Ninguém vai corromper a igreja. O Senhor cuida dela. Por que não vai corromper? Porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para se escapar do inferno, Deus levantou a cruz, o Calvário. Para consolidar a fé e a vida espiritual dos homens, Deus preparou a igreja. Para ajudar os homens a crer e a confiar, Deus deu a Bíblia. A Bíblia é o terceiro elemento glorioso de Deus para ajudar o homem a escapar do inferno. Se este livro, a Bíblia, não existisse, nós não saberíamos precisamente sobre a origem do universo, não saberíamos sobre a origem do homem, não conheceríamos claramente a origem das nações, não teríamos informações sobre a existência dos anjos e dos demônios, não saberíamos sobre o mal do pecado, a sua origem e seu mal, e não saberíamos sobre as promessas da redenção. Louvado seja Deus, porque essa Bíblia chegou até nós, trazendo o entendimento e a revelação de todas essas verdades. Se este livro não existisse, nós nunca conheceríamos Deus de fato. Se este livro não existisse, jamais saberíamos direito sobre o céu e a vida eterna. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. É impossível crer em Jesus sem a Bíblia. E é impossível crer na Bíblia sem crer em Jesus. Um pregador do passado, acho que Moody, disse o seguinte: este livro me afasta do pecado, ou então o pecado me afasta deste livro. Em outras palavras, este livro veio para tirar a escória, a palha e deixar o trigo. Nós estamos sendo lapidados e transformados por este livro. O que está ficando na sua vida é só aquilo que interessa para o reino de Deus. O que não interessa vai saindo, Deus vai limpando. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque a Bíblia tem tanto poder, tanta virtude. Porque o salmista disse assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Porque Jeremias, no auge do seu ministério, disse, Senhor, que é a tua palavra de fato, Senhor? Ele perguntou para Deus, Deus disse o seguinte para Jeremias, não é a minha palavra como fogo, Jeremias, e como um martelo que esmiuça a penha? Glória a Deus, essa palavra desmantela o coração endurecido do homem. Essa palavra amolece o coração endurecido do homem. E Paulo, o escritor aos Hebreus, disse, porque essa Bíblia, a palavra de Deus, é como uma espada de 2 gumes. Ela é a palavra viva e eficaz que penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é como pão também, quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Aleluia. Como escapar do inferno? Quais as providências que Deus tomou para livrar o homem do inferno? Esta foi gloriosa, esta providência é extraordinária. Para que a obra de Cristo não ficasse circunscrita somente à pequena nação de Israel, Jesus ordenou aos seus discípulos que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo. O evangelho diz respeito a Cristo.
Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando dos fatos, da história, da narrativa, da informação sobre o seu nascimento virginal, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus milagres, sobre a sua doutrina, sobre a sua paixão, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. A grande comissão é uma providência de Deus para livrar o homem do inferno, e por isso ele disse: ide por todo o mundo, pregai o meu Evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, escapará do inferno, será livre da condenação. É fundamental que os homens creiam no Evangelho, porque esta é a provisão de Deus para a sua salvação. Conhecemos a necessidade da pregação do Evangelho, sabemos muito bem da importância desta missão, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Assim nós entendemos a grandeza, o valor do pregador, da pregadora sincera, com um coração ardente de amor pelos pecadores, levando o Evangelho, fiel à ordem de Cristo, anunciando por onde quer que vai. Seja um portador de boas novas, e os seus pés serão formosos, irmãos e irmãs. A pregação do Evangelho, então, é uma grande provisão para livrar o homem do inferno. E por fim, depois de Cristo consumar a obra na cruz, Ele preparou o momento, a hora, para celebrar, para manifestar, depois da cruz, o outro maior evento do cristianismo, que foi a vinda do Espírito Santo. A minha pergunta é esta, resumidamente: por que é que o Espírito Santo veio a este mundo? Você pode dizer, claro, a primeira resposta nossa é sempre pensando em nós mesmos, né? Para fortalecer nossas vidas, para fortalecer a igreja. Mas a minha segunda pergunta é essa: mas para que ele quer fortalecer a sua vida? Você diz, para mim, servi-lo. Sim, é para servi-lo. Mas como nós servimos a Ele? Cumprindo a ordem que Ele deu: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, o Espírito de Deus veio a este mundo para salvar os pecadores da condenação eterna também. Quando Ele nos fortalece, Ele também está nos fortalecendo para sermos fiéis, para sermos guardados da condenação eterna. E quando nos fortalece, nos capacita para buscar outros lá fora e trazer para dentro do reino. Então o Espírito Santo de Deus é de fato a grande provisão do Senhor para a salvação, para livrar os pecadores da condenação. Porque muito além da voz dos pregadores, nós sabemos que existe hoje um apelo secreto, silencioso do Espírito Santo no interior dos corações, dizendo: creia, receba, aceite a fé, abra o seu coração para Jesus. Quem converte não é o pregador, é o Espírito Santo. Eu prego, mas o Espírito Santo é quem convence. Eu falo, mas é o Espírito Santo quem transforma, quem dá um novo nascimento. Pergunte ao Espírito Santo, por que ele veio morar aqui na igreja, aqui neste mundo? Se você fizer a ele esta pergunta, com certeza o Espírito Santo vai te responder assim: olha, se eu não viesse, a igreja não teria poder, os pregadores não teriam inspiração, as pessoas não converteriam e milhares de pessoas se perderiam. O Espírito Santo deixou o céu e veio à terra para salvação das almas. O Espírito Santo está aqui por causa de você e dos milhares que estão neste mundo, muitos deles caminhando para o abismo, mas fechando tudo que nós temos falado. As provisões de Deus para livrar o homem da condenação eterna: cruz, igreja, Bíblia, Evangelho, Espírito Santo. Todas essas provisões dependem exclusivamente de Deus.
O homem não tem participação nenhuma, não favoreceu, não ajudou em nada, em nenhuma delas. Mas quando nós olhamos para o passo decisivo da conversão do homem, de escapar do inferno e vir para o reino de Deus, nós descobrimos que existem duas coisas que são fundamentais. E eu vou ler para você já entender. Pedro disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A cruz já foi estabelecida, a Bíblia já foi revelada, o Espírito Santo já desceu, a igreja já está estabelecida. O que está faltando? Está faltando os pecadores se arrependerem. Estava faltando o homem quebrantar seu coração, aceitar o agir de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz arrependei-vos, ela está falando arrependei-vos e convertei-vos. Ela está falando daquilo que não depende exclusivamente da soberania de Deus. Começa em Deus, mas tem que terminar com o homem. Tem que terminar com a resposta do ser humano que tem o direito de dizer não ou dizer sim. Eu estou dizendo tudo isso aos irmãos porque hoje também, como crentes em Jesus, nós também somos confrontados com esse direito de escolher, de decidir. Quando a Bíblia diz assim: examinai a vós mesmos, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Porque quando nós analisamos, julgamos a nós mesmos, nós estamos sendo guardados de sermos condenados com o mundo. Então, o grande chamamento de Deus nesta noite para a igreja é o chamamento para reconhecimento da nossa necessidade de Deus, da nossa ineficiência. Senhor, não sou perfeito. Senhor, não tenho nada para apresentar para o Senhor, senão a minha necessidade, a minha dependência. Senhor, eu julgo a mim mesmo e reconheço que sou pecador, mas o Senhor é o meu Salvador. Eu quero estar debaixo do Teu sangue, eu clamo pela Tua misericórdia. Justifica-me, Senhor. O Senhor é quem me justifica, quem me santifica, quem me torna aceitável perante Deus. Eu não trago nada em minhas mãos, senão a necessidade de ser dependente de Ti. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Quem tem que deixar? O homem. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Arrependimento e conversão fazem parte da provisão de Deus para livrar o homem do inferno. Deus nos deu a capacidade e o direito da conversão e do arrependimento. Se o homem não usar essa provisão, ele estará em perigo. O salmista escreveu, 7:12, se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Não, eu quero olhar hoje e ver que essa espada, Jesus tomou ela para si, já furou o seu lado. Eu quero olhar hoje para a cruz e ver que a justiça de Deus se cumpriu nele. O ódio de Deus contra o pecado foi derramado sobre Cristo. A incompatibilidade divina, a negrura, aquilo que separa o homem de Deus, já foi derramado sobre Cristo. Então eu quero agarrar-me com Ele, eu quero segurar nele nessa noite. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nesse instante. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Querido Jesus, peço os obreiros que aproximem aqui da frente. Querido Pai Celestial, Deus forte e poderoso, nós oramos a Ti nesta noite.
rogando o Senhor que nos ajude a olhar para a cruz todo o momento da nossa vida, a render diante deste altar glorioso, a estar, Senhor, continuamente com nossos olhos postos em Ti, para seguir nossa caminhada, Senhor, de dependência, de entrega, para que possamos, Senhor, Te amar ainda mais, vendo que o Senhor carregou sobre si as nossas dores, transgressões e nossos pecados. Querido Jesus, nesta noite queremos participar deste pão dentro de 1 minuto. Já queremos tomar este pão como um símbolo, como um sinal de que nós estamos reconciliados com Deus e estamos, Senhor, confiando somente no sacrifício perfeito da cruz. Abençoe este irmão, esta irmã, nas suas batalhas, nas suas lutas espirituais e naquilo que falhamos. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com Teu sangue. Limpa, Senhor. Limpa nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos. Lava nossas mãos, nossos pés. Tudo, Senhor, hoje seja consagrado perante o Senhor. Nossa vida inteira seja entregue. O Senhor possa ser dono completo de todo o nosso viver. Perdoa naquilo que falhamos, quando falamos o que não devemos, quando imaginamos aquilo que não devemos, quando, Senhor, praticamos. Ó Senhor, hoje estamos aqui, Senhor, julgando a nós mesmos. Queremos as provisões que nos fazem ficar livre de toda a condenação. Em nome de Jesus. Disse Jesus: tomai e comei. Isto é meu pão que é partido por vós, meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podem levar, participem todos. Vamos regozijar na presença de Deus, porque Ele já morreu por nós.